Olá, amantes do terror! Antes de começarmos o vídeo, gostaríamos de convidá-los a se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho para não perderem nenhum conteúdo novo. Muito obrigado pela sua atenção e apoio. Trabalhar no turno da noite no IML era como viver num limbo. Nem dia, nem noite, só aquele frio constante, aquela luz branca que nunca mudava e o cheiro que grudava até na alma. A maior parte das pessoas não imagina como é lidar com o silêncio em um lugar feito para guardar quem não respira mais. Só que o silêncio ali nunca era completo. Sempre tinha um rangido, um estalo seco vindo do teto, um zumbido elétrico estranho que a gente fingia ignorar. A sala das câmaras frigoríficas era o ponto mais isolado. 7 compartimentos alinhados, portas pesadas de aço, cada uma numerada com tinta vermelha que já começava a desbotar. E a número 4 sempre teve alguma coisa nela. Algo que ninguém falava em voz alta, mas que todo mundo evitava encarar por muito tempo. Não lembro exatamente quando começaram os sussurros, mas sei que de algum jeito a gente se acostumou com eles. Era sempre na câmara 4. Numa noite qualquer, enquanto eu registrava na entrada de um corpo, ouvi de novo. Um som abafado, como se alguém estivesse falando de dentro do congelador, mas sem força, como se as palavras tivessem que atravessar gelo grosso. Era um murmúrio que não dava para entender, mas gelava as costas. Olhei para a porta e ela estava fechada como sempre, com a trava virada certinho. Aquilo mexeu comigo. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi que algum outro técnico tinha deixado o rádio ligado ali dentro por engano, mas não fazia sentido. Ninguém usava rádio no turno da noite, e menos ainda dentro de uma câmara. Mesmo assim, naquela noite, fui lá conferir. Abri a câmara 4 com as mãos tremendo um pouco, mas tentando manter a cara neutra, como se fosse só mais um dia. A luz interna acendeu sozinha, como sempre fazia, revelando a maca metálica vazia e as paredes revestidas com aquele aço escovado que refletia tudo num tom meio fantasmagórico. Não tinha nada ali. Nenhum corpo, nenhum ruído, mas juro por tudo que, por um segundo, tive a sensação de que o som vinha dali mesmo. Um cochicho. Abafado, como se o próprio metal sussurrasse. Fechei a porta rápido, meio irritado comigo mesmo. Tentei racionalizar. O compressor podia estar fazendo barulho estranho, ou talvez algum vazamento de ar nas vedações. A mente da gente prega peça, ainda mais num ambiente assim. Comentei com o Anderson no dia seguinte, um dos técnicos mais antigos, que já estava ali antes mesmo de reformarem o prédio. Ele me olhou como se já soubesse exatamente do que eu estava falando. A 4 sussurra, ele disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Mas só à noite. Depois disso, não falou mais nada, nem deu abertura para perguntas. A partir dali, comecei a reparar nas pequenas reações dos outros. Ninguém colocava corpo na 4, se tivesse escolha. Quando não dava para evitar, sempre rolava um comentário do tipo: vamos logo com isso, ou não deixa a porta aberta por muito tempo. Era um medo mudo, quase protocolar, como quem já tinha aprendido que ali a coisa era diferente, mas fingia que não era nada demais. A situação ficou insustentável no dia em que recebemos o corpo de um homem que havia morrido num incêndio. Um daqueles casos trágicos, com muita comoção, mas corpo praticamente inteiro. Era madrugada, não tinha mais espaço nas outras câmaras, então adivinha para onde ele foi? Pois é, na 4. Eu ajudei a colocar a maca, empurrando devagar, com aquele cuidado que a gente aprende a ter até com quem já não sente nada. Mas naquele dia, senti o peso do silêncio como se alguém estivesse pressionando meus ombros. Fechamos a porta, travamos, conferimos tudo. Eu ainda fiquei um tempo ali perto, preenchendo o registro de entrada. Foi quando ouvi o barulho. Um estalo, como se algo lá dentro tivesse se movido. Pensei que talvez a maca não tivesse encaixado direito, ou que algum instrumento tivesse caído de alguma prateleira, embora ali dentro não tivesse nada além do corpo e da estrutura da câmara. Mesmo assim, anotei mentalmente de conferir depois. Quando voltei, já perto do fim do turno, foi aí que encarei algo que até hoje me dá um arrepio só de lembrar. A câmara estava do jeito que deixamos, trancada, sem sinais de arrombamento ou interferência. Mas quando abri a porta para verificar a posição do corpo antes de repassar ao próximo plantonista, o braço dele estava esticado, quase tocando a porta, como se ele tivesse tentado alcançar a saída. E eu tenho certeza absoluta. Ele foi colocado com os braços cruzados sobre o peito. Isso não era erro de posicionamento. Era outra coisa. Não falei nada naquele dia, nem no seguinte. Só fiquei com aquilo na cabeça, remoendo, tentando encontrar uma explicação que não envolvesse o que eu já estava começando a considerar. Voltei na fita da câmera de segurança, mas adivinha? A de dentro da sala das câmaras estava com a imagem travada por mais de 2 horas, justamente durante o período em que aquilo podia ter acontecido. Tentei checar o sistema, reiniciar, puxar os logs e nada. As câmeras das outras salas estavam funcionando normal. Só aquela ala estava comprometida.
A imagem congelada mostrava a porta da câmara 4, fechada. Só isso. E mesmo assim, parecia que algo na tela se movia, como se tivesse um borrão ali, um reflexo que não batia com nenhum ponto de luz conhecido. E o pior, parecia me encarar. Na outra semana, outro corpo precisou ser armazenado na câmara 4. Dessa vez, era uma senhora que tinha falecido em casa, morte natural, sem nenhuma marca no corpo. Tudo foi feito com o mesmo cuidado de sempre, mas algo me incomodou na hora de empurrar a maca. Parecia que ela ficava mais pesada quando se aproximava da porta da câmara. Não estou dizendo que alguém puxou de volta, mas a resistência era estranha, como se o ar ficasse denso, o ambiente começasse a pesar em volta da gente. A luz tremulava levemente quando a gente abria a porta, mas só na 4. E naquela noite, eu juro que ouvi 3 batidas abafadas, vindas lá de dentro, tipo aquelas que a gente dá quando está trancado num lugar escuro e sem saber onde está. A coisa chegou num ponto em que comecei a notar padrões. Os corpos colocados na câmara 4, quando passavam mais de uma noite lá dentro, apresentavam marcas leves na pele. Nada grotesco, mas como se tivessem sido tocados. Em alguns casos, era como se dedos tivessem pressionado o braço ou o pescoço. Um técnico até comentou comigo, baixinho, que parecia que alguém segurava firme os corpos. E não era só impressão minha. Os registros começaram a se acumular, ruídos inaudíveis captados por sensores de movimento, travamentos no sistema de refrigeração apenas naquela unidade, e relatos de sussurros que só eram ouvidos quando a sala estava vazia. Começamos a fazer rodízio para ninguém ficar sozinho ali por mais de 5 minutos. Uma madrugada, fui pego no contrapé. O estagiário do plantão teve uma crise de ansiedade e precisou sair mais cedo. Fiquei sozinho na ala por quase meia hora. Não gosto de admitir, mas comecei a falar sozinho só para preencher o silêncio. Silêncio esse que era tão espesso que dava para ouvir meu próprio coração batendo. Fiquei perto da porta da 4, de propósito, como se quisesse provar para mim mesmo que nada ia acontecer. Mas aí, do nada, escutei alguém me chamar. Não era um grito, nem uma voz raivosa. Era um sussurro que me chamou pelo nome. O jeito como falou era íntimo, como se me conhecesse. E no fundo da voz tinha um tom que não era humano. Parecia o som de alguma coisa que se arrastava dentro de uma garganta vazia. Gelei. Travei. Fiquei parado ali, encarando a porta da câmara 4, como se ela fosse abrir sozinha a qualquer segundo. Me aproximei devagar, com as mãos suando, mesmo no frio da refrigeração. Encostei a orelha na porta. Silêncio total. Só que quando virei as costas, ouvi o som claro do trinco se mexendo sozinho. Me virei rápido e vi a porta entreaberta. Só alguns centímetros. O suficiente para ver o braço da senhora estendido, exatamente como no caso do homem queimado. Mesma posição, mesma direção, apontando para fora, como se ela estivesse tentando sair, ou pior, alcançar alguém. Tranquei a câmara de novo com uma força que fez minhas mãos tremerem. Anotei no relatório que houve uma falha na trava automática, mas sabia que era mentira. Depois desse dia, a história se espalhou de vez entre a equipe. Ninguém queria mais lidar com a câmara 4. Teve um cara que pediu transferência, outro que saiu do turno noturno e jurou que não voltava nem por aumento. O pessoal mais antigo só balançava na cabeça, como se já tivesse passado por algo parecido antes e tivesse aprendido a não cutucar o que não entende. Comecei a me perguntar se aquilo era mesmo só uma anomalia ou se a câmara tinha virado uma espécie de cela, uma prisão para algo que não devia estar ali, mas também não conseguia sair. O mais estranho de tudo é que a temperatura da câmara 4, mesmo configurada igual às outras, sempre ficava 2 ou 3 graus abaixo do normal. Frio demais. Mais do que o necessário. Na semana seguinte, recebi um aviso logo ao entrar no plantão. Outro corpo ia para a câmara 4. Um homem jovem, vitimado por atropelamento, sem parentes próximos. Foi como uma confirmação de que a coisa não tinha terminado. Eu mesmo acompanhei o processo com 2 colegas. Fizemos tudo rápido, sem falar muito. Na hora de fechar a porta, a luz interna da câmara piscou. Um dos colegas murmurou: "De novo isso?", tentando fazer piada, mas dava para ver que ele estava nervoso. Como sempre, naquela noite começaram os ruídos. Só que dessa vez não eram só sussurros. A gente ouviu arranhões. Não suaves. Eram rápidos e desesperados, como se alguém estivesse tentando cavar uma saída pela parede de dentro. Resolvi que ia colocar um celular gravando ali dentro, escondido, antes de sair. Era contra o protocolo, mas eu precisava de uma prova para mim mesmo. Deixei o aparelho numa pequena bandeja perto da porta. No dia seguinte, quando cheguei e fui pegar o celular, ele estava do outro lado da câmera. A tela estava trincada e o botão de gravar desligado. Abri o vídeo mesmo assim. Não tinha muita coisa no começo, só silêncio e o som do sistema funcionando. Mas depois de uns 20 minutos deu para ouvir passos. 1, 2, 3 passos arrastados, como se alguém descalço andasse num chão metálico. E depois a respiração, alta, pesada, quase animal.
E no final, bem baixinho, a mesma voz de antes, falando de novo meu nome. Foi aí que comecei a perder o sono. Toda noite era como se eu ainda ouvisse a respiração, mesmo em casa. Tinha uma sensação de que alguém me observava quando eu lavava o rosto, de que alguma coisa invisível estava sempre logo atrás de mim quando eu apagava a luz. Uma noite sonhei que eu estava preso dentro da câmara 4 e do outro lado da porta tinha uma mão tentando me puxar. Acordei suando frio, com o som do meu nome ainda ecoando na mente. Aquela voz era impossível de esquecer. Grave, arrastada, com uma entonação entre o chamado e a ameaça. Comecei a evitar a ala fria. Me oferecia para outros serviços, inventava desculpas, mas toda vez que eu chegava perto da porta da 4, parecia que alguma coisa lá dentro sentia. O ápice foi quando resolveram fazer uma manutenção geral nas câmaras para tentar descobrir por que a 4 sempre dava falhas. Mandaram um técnico terceirizado que não sabia das histórias. O cara entrou sozinho, com a maleta, sem medo. 40 minutos depois, ainda não tinha saído. Fui até a porta e chamei. Nada. Bati mais forte. Nada. Quando abri, ele estava lá, em pé, no canto, virado para a parede, imóvel. As mãos tremiam, os olhos arregalados. Demorou quase 1 minuto para reagir e sair dali. Ele não falou uma palavra. Pegou as coisas e foi embora. No outro dia, recebemos um e-mail dizendo que ele pediu afastamento por tempo indeterminado e deixou escrito numa nota curta, só 3 palavras. Ela está viva. Depois disso, selaram a câmara 4. Disseram que iam desativar por segurança técnica, mas ninguém acreditou muito nessa versão. O que quer que estivesse ali, ficou. E o mais bizarro foi perceber que os sussurros pararam de vir de dentro. Começaram a vir do outro lado da parede, de fora para dentro, como se aquilo tivesse tentado sair por tanto tempo e agora estivesse se adaptando, se moldando. Eu fui transferido logo depois. Pedi, implorei e fui atendido. Não contei tudo o que vivi, só o que precisava. Mas às vezes, quando estou sozinho, juro que ainda escuto a respiração. E sei, com cada osso do meu corpo, que ela sabe meu nome. Meses se passaram desde que saí de lá, mas a sensação não foi embora. Eu achei que o distanciamento físico bastaria, que com o tempo tudo ia virar só lembrança, mas o que aconteceu lá não ficou lá. Uma vez, acordei no meio da noite com um som metálico vindo da cozinha. Quando fui ver, a geladeira estava com a porta entreaberta. E no chão, bem em frente, tinha um dos meus crachás antigos do IML. Eu nunca trouxe isso para casa, sempre deixei no armário do vestiário. Não tinha como ele ter vindo parar ali. A ficha caiu de vez. Aquilo me marcou. Como se tivesse deixado uma parte de mim presa naquela câmara, e uma parte daquilo veio comigo. Eu tentei me convencer de que foi só coisa da minha cabeça, que os sons, os sonhos, as coincidências, tudo era reflexo do trauma, do estresse. Fui até atrás de ajuda profissional. Um psiquiatra disse que talvez eu estivesse sofrendo de uma espécie de transtorno pós-traumático. Mas o problema é que não fui o único. 2 colegas meus também pediram transferência. Um deles sumiu das redes sociais. O outro se recusava até a falar sobre o assunto. E o pior, descobri que a câmara 4 foi finalmente desmontada. Mas, no lugar, construíram uma nova ala. E segundo quem ficou, os sussurros continuaram. Agora vindos do duto de ventilação que conecta com o subsolo. Como se aquilo só tivesse mudado de endereço. Hoje em dia eu evito contar essa história. Só estou escrevendo aqui porque acho que tem coisa que a gente não consegue guardar para sempre. E porque de vez em quando recebo mensagens de números desconhecidos, sem conteúdo, só áudio. Sempre o mesmo, respiração. Pesada, lenta, às vezes com um chiado no fundo, como se alguém tentasse falar, e quase conseguisse. E é sempre de madrugada. Eu nunca respondo. Só deixo o celular longe, em silêncio. Mas tem noites em que eu acordo antes do toque. Como se meu corpo soubesse, como se ela soubesse. E mesmo agora, escrevendo isso, eu me peguei olhando para a porta da sala mais de uma vez. Porque no fundo, eu sei. Entregas são promessas. E promessas quebradas sempre voltam. Não é comum alguém entrar no IML pela primeira vez e sair dizendo que se sentiu à vontade. O ar lá dentro tem um peso diferente, sabe? Mesmo depois de anos trabalhando ali, nunca ficou exatamente normal. Eu entrei nessa área porque achava que lidar com mortos era mais fácil do que lidar com vivos. Mas ninguém te prepara para o tipo de coisa que começa a acontecer quando a morte parece inquieta. Esse caso em específico foi o que fez tudo virar fumaça para mim. Até hoje, só de lembrar daquele rosto, sinto uma pressão bem no fundo da testa, como se algo estivesse me avisando para não voltar lá. Aconteceu numa semana de calor insuportável, quando o ar-condicionado da sala de exames estava funcionando aos trancos e barrancos. Era segunda-feira quando deram entrada nesse corpo. Homem por volta dos 40, nome desconhecido,
trazido pela polícia depois de ser encontrado caído em um terreno baldio. Sem sinais claros de violência, sem identificação, sem ninguém para reclamar. Até aí, rotina. A parte estranha começou quando ninguém quis encostar nele. De verdade. Todo mundo começou a dar desculpa. Dor de cabeça, náusea, tontura. Inclusive eu. E não era só frescura. Tinha algo naquela sala que fazia a gente querer sair correndo sem olhar para trás. A gente tentou manter o protocolo. O corpo foi colocado numa das salas secundárias, separado dos demais. O ambiente parecia mais abafado que o normal, mesmo com o ar funcionando. Uma estagiária passou mal só de entrar com a ficha dele. Outro funcionário alegou que a lâmpada da sala piscava toda vez que ele se aproximava da maca. As pessoas começaram a comentar baixinho que era aquele tipo de corpo. A gente não usa essa expressão oficialmente, claro, mas todo mundo no IML sabe o que significa. De tempos em tempos, entra um que não parece ter vindo sozinho. 2 dias se passaram. 2 dias com aquele corpo ali, intocado. Isso nunca acontece. A direção começou a pressionar para que fosse feita logo a autópsia, mas ninguém se prontificava. Teve até quem sugerisse chamar alguém de outro turno, de outro plantão, mas ninguém quis se envolver. O clima ficou pesado de um jeito que nunca vi antes. Silêncio nos corredores, gente indo embora mais cedo, olhares desviados quando se falava do tal corpo. Alguns juravam que o viam mudar de posição dentro da sala. Outros disseram que o pano cobrindo o rosto parecia subir e descer, como se ele estivesse respirando. Foi aí que o Rui, um dos legistas mais antigos da equipe, resolveu dar um basta. Ele era daqueles que já tinham visto de tudo. Corpo carbonizado, atropelado, envenenado, esquartejado. Sempre calmo, sempre metódico. "Vou fazer isso hoje à noite", disse, antes que comece mais uma onda de histeria coletiva. Lembro da voz dele saindo firme, mas com um fundo seco, como se ele mesmo não estivesse muito convencido do que dizia. Ficamos esperando. A sala foi preparada, os instrumentos organizados, e ele entrou sozinho, fechando a porta atrás de si. Ninguém teve coragem de ficar por perto. E eu juro, o corredor ficou gelado de repente, como se tivesse caído um nevoeiro invisível só naquela ala. O Rui demorou mais do que o esperado. Isso já era estranho, porque ele sempre foi rápido e eficiente, tipo máquina de trabalho. Quando passou 1h30 e ele não deu nenhum sinal, alguns de nós começamos a olhar uns para os outros, sem saber o que fazer. O clima estava pesado, a tensão estava no ar, e eu comecei a sentir aquele mesmo mal-estar que todo mundo havia comentado antes. A dor de cabeça que não ia embora, o estômago revirado, a sensação de que algo estava errado. Eu me forcei a não ir lá ver o que estava acontecendo, mas a verdade é que eu já estava começando a duvidar de tudo. Foi o Vicente, o recepcionista, quem finalmente foi até a porta da sala. Ele bateu, chamou pelo Rui, mas não teve resposta. E aí, a gente ouviu o som que ninguém devia ouvir. Um grito abafado. Não era um grito de pavor, mas algo como se alguém estivesse tentando segurar o próprio grito. O Vicente virou a chave e entrou apressado. Eu estava a 2 passos atrás dele, com o corpo inteiro arrepiado, mas não consegui resistir. A cena que encontramos lá dentro foi a última coisa que eu imaginaria. O Rui estava na maca, mas não deitado, como era para estar. Ele estava sentado, olhando fixamente para o corpo, com os olhos arregalados, como se estivesse hipnotizado. O mais bizarro foi o que aconteceu logo em seguida. O Rui começou a se mexer lentamente, mas a expressão no rosto dele não mudou. Ele parecia que tinha visto algo tão absurdo que não sabia como reagir. Ele piscou para mim. Foi tudo que ele conseguiu dizer antes de levantar de forma abrupta e sair correndo pela porta. Era como se ele tivesse visto algo que não era para ver. E ele nem olhou para trás. Mal parou para puxar o jaleco que ficou preso na maçaneta. Eu fui atrás dele, gritando, mas ele estava completamente desorientado. Só parou no meio do corredor, quase tropeçando nos próprios pés, e então ele olhou para mim sem enxergar, como se estivesse vendo algo além de mim. Não lembro o que ele disse, mas o olhar dele foi o suficiente. Ninguém mais entrou na sala depois disso. O Rui foi levado para o hospital, alegando uma crise nervosa. Ele passou 1 semana internado, e quando voltou não conseguiu falar sobre o que aconteceu.
A versão oficial foi que ele teve um surto, que o corpo tinha mexido com ele. Mas quem estava lá, quem viu os olhos dele, sabia que não era isso. Eu, pelo menos, sabia que tinha algo mais, algo que não podia ser explicado. O IML passou a ter uma nova regra. Ninguém mais ficaria sozinho naquela ala. O caso do corpo nunca foi fechado oficialmente. O legista que o acompanhou, o Rui, não assinou o relatório e a ficha foi arquivada sem explicações. Mas as coisas não acabaram ali. Pelo contrário, naquela mesma noite, comecei a ouvir um barulho vindo do andar de cima, onde ficavam as câmaras frigoríficas. Eram passos, lentos, arrastados. Eu subi até... Lá não tinha ninguém, mas o som continuava. A porta da câmara onde o corpo estava guardado estava entreaberta. Eu senti um arrepio gelado percorrendo minha espinha. Não fui capaz de entrar. Algo me dizia que eu não deveria. O medo, o instinto, algo primal me impediu. Desci as escadas tão rápido que quase caí, e na minha cabeça, as palavras do Rui se repetiam. Ele piscou para mim. Nos dias seguintes, o IML virou um lugar estranho. Não era só o clima pesado, mas também as histórias que começaram a se espalhar pelos corredores. Alguns funcionários disseram que viram uma sombra se movendo nas câmaras frigoríficas. Outros, como o Vicente, juravam ter ouvido sussurros vindos de dentro das salas fechadas. Eu sabia que muitos tentavam manter a calma, mas até quem não acreditava nessas coisas começou a ficar com um olhar desconfiado. Todo mundo se sentia observado, como se o ar ali estivesse carregado de algo invisível, algo que estava esperando o momento certo para aparecer. O que ninguém sabia, ou talvez preferisse ignorar, era que o corpo do Rui, quando ele voltou ao trabalho, não parecia o mesmo. Ele estava pálido, com os olhos um pouco mais fundos, como se a dor e o medo tivessem consumido cada pedaço dele. O jeito dele mudou também. Era como se ele estivesse sempre olhando por cima do ombro, esperando alguma coisa. Quando perguntei, ele apenas respondeu com uma voz que não era a dele. Ele está esperando. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas algo no tom dele me fez engolir em seco. Eu não quis insistir, e então aconteceu o pior de todos os acontecimentos. Uma tarde, já perto do fim do expediente, entraram com um novo corpo. Eu não sabia muito sobre ele, só que era de um homem que havia morrido em um acidente de carro. A câmara onde ele foi colocado, a mesma onde o corpo do Rui tinha estado, parecia agora ainda mais fria, e eu, por algum motivo, estava preso ali. Quando fechei a porta da câmara, algo me deu uma sensação de que o ar tinha mudado, de alguma forma estava mais denso. Eu senti um peso nas costas, como se alguém estivesse me observando. Só que ninguém estava ali. Naquela noite, eu não consegui dormir. Quando acordei, ainda com a sensação de algo terrível prestes a acontecer, me dirigi ao trabalho. Fui o primeiro a chegar. O prédio estava silencioso demais. Nenhum dos outros funcionários apareceu ainda. Então eu decidi verificar como estava o corpo recém-chegado. Ao abrir a porta da câmara frigorífica, me deparei com a cena mais insana e perturbadora da minha vida. O corpo, que estava em uma posição confortável e arrumada, agora estava virado de lado, com um braço esticado em direção à porta, como se quisesse sair de lá. Eu congelei. Não sabia se olhava mais para o corpo ou para a porta, mas o que mais me aterrorizou foi o que aconteceu em seguida. Eu vi algo, uma movimentação. Não era um movimento físico, mas parecia como se a alma, a essência do homem, estivesse se contorcendo dentro do corpo. Era como se o corpo tivesse vida, mas um tipo de vida muito estranha, algo contra a natura. O silêncio foi quebrado por um som abafado, um suspiro vindo de dentro da câmara, como se algo tivesse acabado de ser libertado. Foi quando o ar ficou gelado, mais gelado do que qualquer câmara frigorífica deveria ser. Minha mente estava em pânico. Eu queria correr, sair dali, mas as minhas pernas não respondiam. Fiquei paralisado, observando aquele braço esticado em direção à porta. Aquele corpo, agora quase vivo, parecia me chamar como se quisesse me arrastar para dentro de algo que eu não poderia compreender. Eu tentei gritar, mas minha voz parecia presa na garganta, como se o próprio ambiente tivesse me silenciado. Eu nunca vou conseguir explicar o que aconteceu naquele instante,
mas posso afirmar que, pela primeira vez na vida, senti o que é ser observado por algo que não é humano. Foi só quando o Vicente entrou correndo, quase esbarrando em mim, que consegui me mover. Ele tinha uma expressão de terror, mais pálido do que nunca. Ele me olhou por um segundo e com uma voz trêmula disse: "Você viu, né? Ele piscou para mim." Eu não sabia o que responder. O que eu tinha visto não fazia sentido. Eu só consegui balbuciar algo sobre o braço e o suspiro que ouvi, mas ele parecia completamente fora de si, como se estivesse em transe. Eu vi o medo nos olhos dele, e aquilo foi mais aterrador do que qualquer coisa que eu tivesse sentido até ali. O que aconteceu depois foi rápido. Vicente e eu saímos correndo da sala sem sequer olhar para trás. Quando voltamos com a equipe, já era tarde demais. A câmara estava fechada e o corpo estava na posição original, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia o que vi, e eu sabia o que ele tinha visto. O silêncio voltou, mas agora ele era mais opressor. Ninguém mais se aproximou daquela câmara, ninguém mais teve coragem de verificar o corpo do homem. O Rui, que antes parecia tão convencido de que nada demais estava acontecendo, agora também parecia estar em choque. Nos dias seguintes, o IML ficou cada vez mais sombrio. Não se falava muito sobre o que tinha acontecido, mas o clima era palpável. Os técnicos, o pessoal da limpeza, todos pareciam mais distantes, mais retraídos. Eu, por minha vez, me afastei de tudo o que tinha a ver com aquele corpo. Não fui mais ao setor onde ele estava. Vicente não apareceu por alguns dias e, quando voltou, estava diferente. Ele se recusou a falar sobre o que viu, mas seus olhos estavam sempre procurando algo, como se estivesse esperando pela próxima visita. E a verdade é que, por mais que tentássemos ignorar, todos sabíamos que algo ainda estava ali, observando. Nunca soubemos o que realmente aconteceu naquela câmara frigorífica. O corpo foi liberado e enterrado, e tudo voltou ao normal, se é que pode chamar isso de normal. Mas eu não consegui deixar de pensar naquilo. Eu ouvi, eu vi, eu senti. O medo nunca me deixou. E por mais que eu tente esquecer, há uma parte de mim que sabe que, em algum lugar, naquele lugar frio e sombrio, o corpo ainda está lá, observando, esperando algo mais. Eu sou legista no IML há anos e nada me preparou para o que aconteceu naquela manhã. Eu estava sozinho na sala de autópsias, como sempre. Era uma manhã fria e silenciosa, típica do tipo de trabalho que fazemos aqui quando recebemos o corpo do homem. Não havia nada de especial nele a princípio, um simples caso de morte por parada cardíaca, sem complicação, sem mistério. Eu me acomodei, preparei tudo e comecei a fazer a incisão, sem pensar muito. A rotina era, até então, monótona, mas logo algo mudou. O som foi o primeiro sinal, um estalo, vindo da mandíbula do homem, algo tão estranho que por um segundo parei e olhei para ele. Nada fazia sentido, porque aquele corpo estava inerte, ou pelo menos deveria estar. O estalo veio novamente e então foi quando os lábios dele se mexeram. Eu vi claramente os músculos do rosto contraírem. Os lábios se esticaram para formar um sorriso. Não consegui entender o que estava acontecendo. Meu estômago embrulhou e eu fiquei ali, imóvel, olhando para aquele sorriso macabro e impossível. Eu me lembro até hoje de como a luz da sala de autópsias parecia se refletir em seus dentes, em um brilho irreal. Minha primeira reação foi me afastar rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, algo em mim insistia que eu precisava continuar. Com a mão trêmula, eu peguei a câmera de vídeo que estava gravando a autópsia. O que eu via não podia ser real, então eu pensei que, talvez, o vídeo fosse registrar o que estava acontecendo, como uma forma de eu poder entender depois. Passei alguns minutos em silêncio, apenas observando, enquanto a sensação de que algo estava terrivelmente errado tomava conta de mim. O sorriso do homem parecia deliberado. Ele estava sorrindo, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Eu terminei a autópsia e, com a gravação em mãos, decidi ir direto para a sala de monitoramento para revisar o que aconteceu.
Estava claro para mim que o que eu tinha visto não podia ser explicado. Quando comecei a ver o vídeo, tudo parecia normal, até o momento em que o sorriso apareceu. Eu me senti aliviado, por fim, como se tivesse uma prova, algo concreto para mostrar para qualquer um que me questionasse sobre o que tinha ocorrido. Mas então, algo mais aconteceu. Quando fui avançar na gravação, o trecho com o sorriso simplesmente desapareceu. Não estava mais lá. Era como se nunca tivesse acontecido. O homem nunca sorriu. O choque foi imediato. Eu revisei o vídeo várias vezes, mas sempre a mesma coisa. O sorriso, o estalo, o movimento, tudo havia sumido. A câmera, aparentemente, não registrava nada de estranho. No entanto, eu sabia o que eu tinha visto. Eu sabia que aquele sorriso era real. E o que mais me perturbou foi que, naquela noite, quando fechei os olhos, vi o rosto daquele homem sorrindo no escuro, como se estivesse à minha porta, observando cada movimento que eu fazia. O sorriso se tornou um pesadelo. E quanto mais eu tentava ignorá-lo, mais ele se fazia presente em minha mente. Como se ele estivesse esperando, me vigiando. Na noite seguinte, não consegui dormir. O rosto do homem sorrindo era a única coisa em minha mente. Eu tentei, a todo custo, afastar aquela imagem, mas sempre que fechava os olhos, era como se o sorriso estivesse bem ali, diante de mim, esperando. Não era apenas um sorriso comum, era algo maligno, distorcido. Eu me levantei várias vezes durante a noite, olhei no espelho, acendi todas as luzes da casa. Nada parecia real, mas ao mesmo tempo, tudo parecia verdade. Eu estava começando a perder a linha entre o que eu havia visto e o que minha mente estava me forçando a ver. No dia seguinte, voltei para o IML. Eu sabia que tinha que enfrentar o lugar onde tudo aconteceu, tentar entender o que estava acontecendo com minha cabeça. Mas ao entrar na sala de autópsias, a sensação de mal-estar voltou imediatamente. Eu não estava sozinho. Havia outros legistas e assistentes por lá, mas o ar parecia mais pesado. Foi quando vi o corpo novamente, ali, na mesa, como se nada tivesse acontecido. Não havia mais sorriso, não havia mais movimento, mas eu sabia que algo estava errado. Algo estava acontecendo com aquele corpo, e eu não conseguia entender o que era. Com o passar das horas, o que parecia ser apenas um mal-estar psicológico começou a se transformar em algo mais concreto. Eu senti, no fundo, que havia algo que me observava, como se o próprio corpo do homem estivesse ciente de mim, de todos os meus movimentos. Eu ficava olhando para ele, esperando que os lábios se mexessem novamente, que o sorriso voltasse. Mas sempre que me aproximava, tudo parecia em silêncio absoluto. O tipo de silêncio que te faz sentir como se estivesse sendo observado por algo invisível. Algo que sabia mais do que eu. Naquela mesma tarde, recebi uma visita inesperada. O supervisor entrou na sala de autópsias com uma expressão tensa, como se estivesse prestes a me dizer algo importante. Ele me entregou um relatório sobre a autópsia, dizendo que eu precisava revisar um detalhe técnico. Eu tentei me concentrar, mas as palavras dele não faziam sentido. Eu sentia o peso de cada olhar que me era dirigido pelos outros funcionários. Como se todos soubessem o que eu estava sentindo, como se o próprio lugar estivesse contra mim. Mas eu não podia falar sobre o que estava acontecendo, não podia dividir com ninguém a sensação de que aquele sorriso ainda estava lá, esperando por mim. E então, no final daquele dia, algo aconteceu. Eu estava sozinho na sala de autópsias, tentando seguir a rotina e manter a sanidade quando vi algo no canto da sala. O corpo do homem estava ali, com a cabeça ligeiramente virada para o lado, como se estivesse olhando diretamente para mim. Eu estremeci. Tentei me aproximar para examinar o cadáver mais de perto, mas quando toquei o corpo, um choque elétrico percorreu meu braço. O sorriso apareceu novamente, mas não fisicamente. Era como se o sorriso estivesse dentro de mim, nos meus próprios pensamentos, me forçando a enxergá-lo.
Era o mesmo sorriso que eu vira na autópsia, mas mais intenso, e naquela hora eu soube, ele estava esperando por mim. Aquela noite eu não consegui dormir de novo. O rosto do homem sorrindo estava lá, sempre à frente dos meus olhos. Não importava o que eu tentasse fazer para me distrair. A cada vez que tentava descansar, sentia uma presença, algo se aproximando, como se alguém estivesse deitado ao meu lado, respirando pesadamente no meu ouvido. O sorriso dele parecia crescer, tomar forma, como se não fosse mais apenas um fantasma em minha mente. Era real. Ele estava de alguma forma ali comigo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas já não me sentia mais no controle. Na manhã seguinte, voltei para o IML. A sensação de que o sorriso do homem me observava se tornando mais insuportável a cada dia. Não queria ir, mas sabia que tinha que terminar o que comecei. Quando entrei na sala de autópsias, o silêncio parecia mais denso. Eu sabia que ninguém queria falar sobre o que acontecera, mas todos sabiam que havia algo muito errado acontecendo. As câmeras estavam funcionando normalmente e o corpo estava lá, imóvel, como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia o que vi. Eu sabia o que estava acontecendo e eu estava ficando louco tentando entender. Naquele dia, ao revisar o material da autópsia, voltei à gravação da câmera. Quando encontrei o trecho que estava faltando, meu estômago se revirou. Era como se o vídeo estivesse gravado de uma forma estranha, fora de foco, mas ainda assim, claro o suficiente para mostrar os lábios do homem se movendo. Aqueles malditos lábios se mexendo em um sorriso, como se estivessem me observando diretamente, como se tivessem me reconhecido. A visão me fez suar frio. Eu havia visto algo tão impossível que não podia mais confiar em meus próprios olhos. O vídeo estava ali, mas a sensação era de que ele estava me desafiando, me atraindo para algo muito mais profundo. Eu não sabia mais o que fazer. Então comecei a questionar os outros. Funcionários, mesmo sabendo que eles iriam me achar louco. Mas, para minha surpresa, alguns deles haviam começado a ter os mesmos pesadelos. Eles falavam sobre ele, o homem, com uma certa tensão na voz, e um deles, mais velho, confessou que tinha evitado aquele setor por dias. Ele também havia visto o corpo mexer-se na mesa, mas tentou ignorar. As câmeras, ele disse, nunca mostram o que realmente acontece. Aquela coisa, o que quer que fosse, não se deixava registrar. Eu olhei para ele, sem saber se acreditava ou se estava começando a enlouquecer, mas uma coisa era clara. Algo estava ali, dentro daquela sala. O supervisor apareceu de novo no dia seguinte, mas dessa vez ele parecia diferente. Havia um desconforto óbvio no seu comportamento e ele não estava mais fazendo perguntas. Ele apenas me entregou outro relatório e saiu rapidamente, quase como se quisesse se afastar da sala o mais rápido possível. Isso me fez ainda mais desconfortável. Algo estava acontecendo ali, e todos estavam tentando ignorar. Eu sabia que estava me afundando em uma espiral, mas eu não conseguia mais sair. A sensação de que aquela coisa estava esperando por mim não ia embora. Ela estava se aproximando, e eu não sabia se conseguiria sobreviver a isso. Naquela noite, meu pesadelo foi diferente. Pela primeira vez, eu não estava sozinho. Eu estava na sala de autópsias, observando o corpo na mesa, quando senti algo gelado tocar minha mão. Olhei para o lado e vi os lábios do homem se mexendo novamente, mais rápido, como se estivesse tentando me chamar. O rosto dele estava coberto de sombras, mas o sorriso, aquele sorriso grotesco estava lá. Eu tentei gritar, mas minha garganta estava apertada, sem som. Eu não conseguia me mover. A cada vez que o homem sorria, o sorriso se tornava mais profundo, mais real, até que parecia que ele estava me devorando, engolindo minha alma, um pedaço de cada vez. Acordei suando, mas a sensação de pavor não desapareceu. Eu sabia que aquilo não era só um pesadelo, era real. Eu não sabia o que mais fazer, então tentei voltar para o IML, mas tudo parecia diferente. A luz do lugar estava apagada, e a sala de autópsias,
normalmente fria, parecia mais escura, mais apertada. O cheiro estava pior. Entrei, hesitante, tentando me convencer de que tudo isso era apenas minha mente enlouquecendo. Mas, ao chegar perto da mesa onde o corpo estava, minha visão ficou turva. O homem estava ali, não se movia, mas seu sorriso parecia ainda mais nítido, mais ameaçador. Eu só consegui pensar em fugir, mas algo me paralisou. Dessa vez, não consegui sair. Algo estava me prendendo naquele lugar. Olhei para as câmeras, mas elas estavam em preto e branco, a imagem distorcida. Olhei para o corpo e vi seus olhos se abrirem lentamente. Não era uma ilusão, era real. O homem estava acordando. Ele estava ali, em algum lugar, me observando. Fiquei congelado, sem saber o que fazer. Minha cabeça estava explodindo de dor, como se eu estivesse sendo esmagado de dentro para fora. Eu queria gritar, mas a voz simplesmente não saía. O homem começou a se mover, lentamente, com os olhos fixos em mim. E o sorriso macabro, parecia agora um convite. De repente, a luz das câmeras piscou e a tela ficou toda preta. Quando voltou, o homem já estava de volta à mesa, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Algo dentro de mim havia quebrado. Não era mais apenas o homem me observando. Eu sabia, agora, que ele estava em mim. Algo dele havia passado para o meu corpo como se eu fosse apenas uma extensão daquilo que ele representava. Eu não sabia mais o que estava real e o que era apenas minha mente tentando me enganar. Tudo estava se tornando turvo, impossível de distinguir. A dor na minha cabeça se intensificava, como se a pressão estivesse aumentando cada vez mais. Eu nunca mais consegui trabalhar lá. Ninguém mais falou sobre o que aconteceu naquele dia, mas todos sabiam que algo tinha mudado. O corpo foi retirado, mas o lugar nunca mais foi o mesmo. Às vezes, eu vejo o sorriso daquele homem nos meus pesadelos e sei que ele está lá, esperando. Eu já não sei se ele é real ou se sou eu que enlouqueci completamente. Mas a sensação de que ele está sempre à espreita, de que ele vai voltar, é inescapável. O pior de tudo é que, mesmo agora, enquanto escrevo isso, sinto os lábios dele se mexendo na escuridão, sorrindo para mim, como se estivesse dizendo: "Você nunca vai escapar de mim."